A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Que Deus, em Cristo Jesus, realize assim o desejo do coração de cada um de vocês. Uma noite de paz, é que eu desejo a todos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 50, que nos diz assim. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos mostra, meus amados, que um com Deus é a maioria. Quem vai vencer a peleja? É o mais forte? É o mais inteligente? Não. Quem vai vencer a peleja é aquele que confia no Senhor. Quem vai vencer a peleja é aquele que tem Deus no seu coração. Glória a Deus. Nós vemos aqui a história de Davi e o gigante Golias. Uma história que a gente já ouviu muitas pregações e em todo o tempo a palavra do Senhor se renova. Davi enfrentara aquele gigante. Não porque Davi confiara em ele mesmo, não. Mas Davi confiava no Deus vivo. E sua fé, meu amado, minha amada, aonde está sua fé? Porque sua fé estiver no Deus vivo, não se preocupe com quem se levanta contra você. Com certeza você vencerá, porque aquele que está com Deus é sempre vencedor. Porque o Senhor é quem peleja por nós. Olhando para a estatura de Golias, olhando para a estatura de Davi, para a experiência que Golias tinha, para a fragilidade de Davi, mesmo ele também tendo experiência ali no campo, porque a palavra de Deus nos diz que ele já tinha matado ali um urso e um leão, né? Então nós vemos que, diante de tudo aquilo, se fosse olhar com os olhos humanos, a chance de vencer seria para Golias, que era experiente na batalha. Mas Davi tinha algo que Golias não tinha. Davi tinha uma aliança com Deus. Davi tinha compromisso com Deus. Você tem aliança com Deus, você tem compromisso com o Senhor, então durma em paz. Fique tranquilo que Ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso e é Ele que responde por nós. A palavra do Senhor nos diz que nenhum dos homens de Israel se dispuseram a lutar contra Golias. 40 dias, Golias ali, né, bramando como leão, gritando, né, no caso, gritando, pedindo homem para lutar com ele. Ninguém do exército de Israel tinha essa confiança de lutar contra Golias e perecer, ou vencer. Mas ali Davi chegou disposto a fazer o que ninguém fazia. Porque Davi disse, né, quem é este incircunciso para afrontar, sim, o exército do Deus vivo, né? Então, quem é que pode se levantar contra você? Você é filho do Deus vivo. Pode se levantar, mas fique na dispensação do Senhor, porque aquele que se levanta, com certeza cairá. Ali, a palavra de Deus nos diz que Golias, ali, quando vê Davi, também até zomba de Davi, né? Dizendo que Davi era um menino. Se ele era um cão, porque Davi vinha com pau, vinha com pedras, mas porque Davi usara essa arma? Porque era aquela arma que Davi tinha nas suas mãos, era o que Davi manejava no seu dia a dia. Então, para você vencer seu gigante, não é com uma coisa extraordinária, não é com uma coisa diferente, não, é com o que você tem feito dia a dia, orando, jejuando e buscando, e o Senhor lhe dará vitória. O Senhor só quer que você permaneça em obediência a Ele, que você faça aquilo que Ele está lhe mandando e com certeza dará tudo certo. Golias ali não imaginava que pudesse ser vencido, mas foi. Davi apenas com a pedra, né? A palavra de Deus nos diz que Davi com a pedra jogou aquela pedra e a pedra foi justamente num buraco que tinha na armadura de Golias, porque Golias era um guerreiro, né? Imenso, né? Quase 3 metros e fortemente armado no sentido assim, protegido, né? Armadura para todo lado, mas naquela brecha onde estava ali, o Espírito de Deus direcionou aquela pedra, assim, que eu creio que foi o Espírito de Deus, e impulsionou de tal forma que Golias caiu, porque a força de Davi, com certeza, não faria
só Golias cair, mas o Espírito de Deus impulsionou aquela pedra de tal maneira que Golias pereceu, né? Golias foi ao chão. Então veja, meus amados, quem vence não é o mais forte, quem vence não é o mais inteligente, né? Quem vence é aquele que teme ao Senhor, é aquele que obedece à voz do Senhor, é aquele que faz de conformidade à vontade do coração de Deus. Nós vemos vários exemplos na palavra em que aqueles que estão com o Senhor são mais que vencedores. Nós vemos que muitas vezes o inimigo armara cilada para pegar assim o povo de Israel, né? Mas a palavra de Deus nos diz que Deus revelava a Eliseu, e Eliseu ali revelara o rei de Israel, de tal maneira que o rei da Síria achara que havia homens ali no seu meio, que estavam entregando tudo para o rei de Israel. E um deles disse acerca de Eliseu. Mandaram buscar Eliseu, mas eles não conseguiram pegar Eliseu. Mesmo que cercaram a casa de Eliseu, como cercaram, assim diz a palavra, que eles cercaram a casa de Eliseu. Mas Eliseu contemplou um exército ainda maior, sim, um exército ainda maior, cercando a casa dele e cercando aquele exército do rei da Síria que estava ali. Então, meu amado, minha amada, quem vence não é a maioria, quem vence é quem está com Deus, porque o Senhor, nosso Deus, é quem dá livramento. O Senhor deu livramento a Eliseu, né? Eliseu orou, aqueles homens cegaram, Eliseu levou ali para a cidade, de lá mandou de volta para o rei da Síria. Então, o que nos mostra que nós não devemos nos apavorar. Não se preocupe porque são muitos os que vêm contra você. Não se preocupe porque o levante do inimigo foi algo grande. Não se preocupe. Maior é o Deus que está com você. Maior, infinitamente maior e mais poderoso do que todas as coisas é o Deus que está conosco. Então, receba essa palavra e creia. Você é vencedor em nome de Cristo Jesus. Já deu tudo certo. Permaneça em obediência a Deus, porque o Deus que deu vitória a Davi, o Deus que deu vitória ali Eliseu, o Deus que deu vitória a tantos outros personagens bíblicos e em nossos dias atuais tem dado vitória a cada um de nós. É o Deus que lhe dará vitória em nome de Cristo Jesus. Receba essa palavra para a glória do nome do Senhor. Confirme aí embaixo com o seu amém e creia. A vitória é sua, porque o Senhor, Ele está contigo.